Jesus esteja com cada um de vocês. Hoje mais um dia do Senhor. Dia de domingo é um dia de alegria para todos nós, quando a gente se encontra como família de Deus, para juntos adorarmos e louvarmos assim ao nome do nosso Senhor, Deus e Criador. Uma alegria ter você aqui conosco neste culto de adoração ao Senhor. Vamos começar então lendo o Salmo 92, peço que você abra assim a sua Bíblia, o Salmo de número 92. Nós vamos ler alternadamente este Salmo, os 15 versos dele, Salmo 92. Vamos ler aqui de maneira alternada, eu vou ler os versos ímpares e a igreja os versos pares. Salmo 92 diz assim, a palavra do Senhor: bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade. Com instrumentos de 10 cordas, com saltério e com a solenidade da harpa. Pois me alegraste, Senhor, com os teus feitos, exultarei nas obras das tuas mãos. Quão grandes, Senhor, são as tuas obras, os teus pensamentos, que profundos. O inédito não compreende, e o estulto não percebe isso. Ainda que os ímpios brotam como a erva e florescem todos, os que praticam a iniquidade, nada obstante, serão destruídos para sempre. Tu, porém, Senhor, és o Altíssimo eternamente. Eis que os teus inimigos, Senhor, eis que os teus inimigos perecerão, serão dispersos todos os que praticam a iniquidade. Porém, tu exaltas o meu poder, como do boi selvagem, derrama sobre mim o óleo fresco. Os meus olhos veem com alegria os inimigos que me espreitam, e os meus ouvidos se satisfazem em ouvir dos malfeitores que contra mim se levantam. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor. Para anunciar que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Amém. Louvado seja o Senhor. O nosso desejo, assim como neste salmo, meus irmãos, é receber a palavra de Deus e florescer. O salmista está dizendo não só para aqueles que já têm algum tempo de vida, não é mesmo? Não só para quem já chegou na velhice. O salmista está dizendo que todos nós devemos florescer. Olha só o verso 12, diz assim: o justo florescerá como a palmeira e crescerá como o cedro do Líbano. E ele diz que se assim a gente for, na nossa vida nós vamos dar frutos. E até na velhice vamos dar frutos. Isso é bênção de Deus. Que o nosso coração hoje, nesse culto, possa estar completamente abertos à palavra de Deus, para que a gente assim receba e dê muitos frutos. Vamos cantar ao Senhor? Vamos orar antes disso? E aí a gente vai cantar o hino 57. Vou pedir para o reverendo Lenoir ficar de pé e fazer essa oração ao Senhor. Senhor Deus, queremos para neste momento agradecer ao Senhor pela bênção do dia, pela bênção do teu cuidado, pela tua proteção, Senhor, no nosso caminhar, no nosso horário, no nosso viver. Obrigado, Senhor, por estar terminando este dia, aqui na casa do Senhor, casa de oração, junto a Deus com nossos irmãos na fé, família, Pai, que faz parte do reino de Deus. Pedimos, Pai, que tu esteja, Senhor, na direção deste culto, esteja dirigindo, Pai, todos os atos de culto aqui nesta culto, Senhor. A liturgia, os cantos, os hinos, a leitura da tua palavra. E a mensagem, Senhor, que será
servo pastor. Que ele esteja, Pai, realmente abençoado por Ti, ungido, Pai, no poder do Teu Santo Espírito, para que possamos, ó Pai, realmente nos enchermos de Ti, nos fortalecer na fé e ter, Senhor, um sustento espiritual para o nosso caminhar dia após dia. Deus, querido, abençoe esse momento de louvor, momento de adoração. Possamos, ó Pai, realmente abrir os nossos lábios e cantar com o coração, louvar com a nossa alma, Senhor, este Deus. Deus verdadeiro, Deus fiel, Deus que ama, Deus que perdoa e Deus que derrama bênçãos sem medida sobre as nossas vidas. Que o nosso louvor e a nossa adoração, Senhor, ao iniciar essa semana, realmente possa realmente nos encher, para que durante esta semana, Senhor, onde quer que estejamos, possamos adorar o nosso Deus em espírito e verdade. Abençoa, Deus, esta igreja, esta comunidade, e abençoa as nossas vidas, a nossa oração que fizemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Vamos cantar agora, vamos estar todos de pé e cantar o hino 57, Fonte de Todo Bem. capítulo 3, versos de 1 a 10. Primeira carta de João, lá no finalzinho da Bíblia, nós vamos ler aqui
o capítulo 3, dos versos de 1 a 10. Nesse momento de consagração, de perdão, de arrependimento de pecados, nós vamos ler este trecho da carta de João e assim entender o que Deus entende daqueles que são seus filhos santos e reservados por Ele. Primeira carta de João, capítulo 3, versos de 1 a 10. Nós vamos ler da mesma maneira, de maneira alternada. Eu vou ler aqui os versos ímpares e a igreja os versos pares. Diz assim a palavra de Deus: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E assim mesmo se purifica todo que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, essa não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama seu irmão. Amém. Texto bendito de João, que nos ensina acerca dos santos, daqueles que podem hoje serem chamados filhos de Deus. Nós sabemos que nem todos são filhos de Deus. Deus assim nos criou, somos todos criaturas de Deus, mas os filhos de Deus são aqueles que Ele permitiu serem chamados filhos de Deus. E Ele assim nos concedeu, por amor de Cristo Jesus, podemos chamá-lo filho de Deus. E por conta disso, Ele nos santificou em Cristo Jesus. Ele nos deu a santidade de Cristo Jesus para nos santificar e para que a gente permaneça sendo santos. E o verso 9 diz algo interessante aqui para nós, diz: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. A semente de Deus permanece em nós, meus irmãos, por isso podemos ser chamados filhos de Deus. A semente de Deus, que é o Espírito Santo, que assim, no momento que nós ouvimos a palavra do Senhor, nos fez renascer em Cristo Jesus, essa semente permanece em nós. E é diante dessa semente de Deus que nós não vivemos na prática do pecado. O pecado na vida do crente deve ser um acidente. O pecado na vida do crente deve ser algo que ele comete e já se arrepende. O pecado na vida do crente não pode ser uma vida, não pode ser algo que nós vivemos na prática. E é por isso que nesse momento, meus irmãos, cientes da santidade de Cristo Jesus e da qual Ele nos chamou para sermos santos, nós vamos clamar a Ele por perdão de pecados. Eu quero te convidar, meu irmão, a que você agora faça uma oração silenciosa aí no seu lugar. Peça a Deus perdão. Peça para que Deus perdoe aquilo que foi um acidente na sua semana. E depois de alguns instantes, vou pedir para o meu irmão Denilson que
fique de pé e faça uma oração de confissão de pecados. Vamos orar, meus irmãos. Senhor nosso Deus, diante da Tua presença, ó Pai, nós nos achegamos diante de Ti, ó Pai, e colocamos, ó Deus, nesse momento todos os nossos pecados, ó Pai, e cremos, ó Deus, que o Senhor é fiel e justo para nos perdoar, ó Pai. Já não queremos mais ser igual, ó Pai, queremos ser restaurados por Ti, ó Deus, porque sabemos, ó Deus, que o pecado tem nos distanciado de Ti e já não mais queremos ser iguais. Queremos ser, ó Pai, perdoados por Ti, para que assim todo o nosso louvor, toda a nossa adoração, todo ato desse culto possa chegar diante da Tua presença, como aroma e suave diante de Ti. E que o Senhor, ó Pai, abra a janela dos céus e abençoe esse povo aqui, ó Deus, que está clamando por Ti, de todo o perdão, ó Pai. E que o Senhor assim esteja abençoando, ó Deus, ricamente a vida de cada um. E se há ainda no nosso coração, na nossa vida, algum pecado ainda, ó Pai, que nós não confessamos ainda, que o Senhor coloca diante de nós, ó Pai, para que assim, ó Pai, nós possamos ser perdoados por Ti, sermos santos diante de Ti, ó Pai. Ó Deus, tenha misericórdia de cada um de nós, ó Pai, abençoe esse Teu povo, Deus, fica com todo o ato desse culto, ó Deus, é que nós clamamos, que nós Te pedimos e adoramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus por isso, e certos do seu grande amor, nossos pecados estão perdoados. E agora, por conta disso, em gratidão a Deus, nós vamos cantar alguns cânticos ao Senhor, louvando assim o seu nome. E você que veio preparado para entregar seus dízimos e ofertas, esse é o momento de trazer à frente aqui no gasofilaço. Vamos ficar de pé, todos, para cantarmos ao Senhor. Esse primeiro cântico é um cântico bem conhecido, Vencedores por Cristo, na qual fala que nós queremos ouvir a Tua voz, né? E que o Teu louvor esteja sempre sobre nós. O nosso desejo hoje é que queremos ser mais próximos de Deus, queremos ser mais sábios e queremos, para isso, ouvir melhor assim a voz do nosso Deus. Que esse seja o nosso desejo hoje, ouvir a Sua voz. Vamos cantar juntos então, marcharemos. Eu não vou ser desejar.
Nós vamos cantar agora esse cântico. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, mas a gente sabe que a gente não vê a glória do Senhor com esses olhos que nós temos. A gente vê a glória do Senhor quando no nosso coração brota a sua palavra, e assim a gente pode sentir o que o Senhor tem a nos dizer. Então eu vejo a glória do Senhor hoje aqui não com esses olhos carnais, mas com os olhos do coração, quando a sua palavra é aberta e é sempre exposta a nós. Vamos cantar então, eu vejo a glória. Deus, somos gratos por tudo que tem feito em nossas vidas, somos gratos pela nossa semana, somos gratos por ter sido fiel conosco, tem nos dado sabedoria, tem nos dado força, tem nos dado saúde para trabalhar. Nós estamos agora devolvendo uma parte do que o Senhor nos deu, devolvendo uma parte daquilo que pertence a Ti. Tudo é Teu, Senhor, nós estamos devolvendo apenas uma parte. O Senhor possa estar usando isso para o Teu reino, que esse seja não apenas um dinheiro, mas um investimento no Teu reino, para que cada vez mais pessoas sejam alcançadas pela Tua palavra, cada vez mais pessoas sejam tocadas pelo Teu Espírito. Que nós possamos, com essa igreja, fazer diferença aqui nesse bairro, que a igreja de Bombinhas possa fazer a diferença em Bombinhas. Te agradecemos. O Senhor tem sido fiel com a nossa igreja, tem nos mantido, tem trazido pessoas. Somos gratos a Ti. Que cada momento desse culto seja para honra e glória do Seu nome.
Aceite nosso louvor, que é imperfeito, são pessoas imperfeitas, mas que o Senhor aceite esse louvor, que é feito para a honra e glória do teu nome, para o seu louvor. Eu te peço isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Mas normalmente a gente tem, nos domingos a gente tem um momento especial com as crianças, mas hoje, de maneira especial, as crianças vão ficar aqui com a gente, tá bom? E nós aqui, irmãos, vamos continuar nossa exposição do livro de Marcos, do Evangelho de Marcos. E eu convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo 4. Hoje nós chegamos aí no capítulo 4 de Marcos. Nós temos já exposto Marcos há algum tempo, né? Na verdade foram 10 sermões já em Marcos. Se você gostar e quiser ver, está tudo no YouTube da igreja. Você pode acompanhar as outras pregações no Evangelho de Marcos, né? Então, aqui nós estamos indo para a 11ª mensagem de Marcos, e eu tenho como proposta de tema para essa mensagem, né, o mistério do reino. Né? O mistério do reino é o tema da mensagem de hoje, no Evangelho de Marcos, capítulo 4, versos de 1 a 20. Então, eu vou pedir para você ficar atento à leitura da palavra de Deus, do Evangelho de Marcos, capítulo 4, versos de 1 a 20, que diz assim: Voltou Jesus a ensinar à beira-mar, e reuniu-se numerosa multidão a ele, de modo que entrou num barco, onde se assentou, afastando-se da praia, e todo o povo estava à beira-mar na praia. Assim, lhes ensinava muitas coisas por parábolas no decorrer do seu doutrinamento. Ouve, eis que saiu o semeador a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves a comer. Outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol, a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos cresceram, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, que vingou e cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 por um. E acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele com os 12 o interrogaram a respeito das parábolas. Ele lhes respondeu: a vós outros é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas, para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Então lhes perguntou: não entendeis essa parábola, e como compreendereis todas as parábolas? O semeador semeia a palavra. São estes os da beira do caminho, onde a palavra é semeada, e enquanto ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada deles. Semelhantemente, são estes os semeados em solo rochoso, aos quais, ouvindo a palavra, logo recebem com alegria. Mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração, eles chegando à angústia ou à perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições concorrem, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra, a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. Que Deus abençoe. Vamos orar mais uma vez? Santo Pai, nós queremos te ouvir, ó Deus, queremos assim ouvir a Tua palavra.
Que o Teu Santo Espírito, ó Deus, nos faça compreender o que o Senhor tem a nos ensinar. E que isso não fique só, ó Deus, à beira do caminho, que não fique nos espinhos ou no solo rochoso, mas que tudo isso, ó Deus, possa cair em boa terra, para que possa dar, ó Deus, muitos frutos. Nos ajude, ó Pai, a compreender o que o Senhor tem a nos dizer hoje, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, quando nós temos algo importante para dizer para alguém, o ideal é se preparar bem, não é mesmo? A gente precisa pensar o que vai falar, a gente precisa pensar em que lugar eu vou falar, a gente precisa pensar se vai ter companhia ou não vai, se vai ter uma refeição, um presente ou algo parecido naquela mensagem. A gente tem que pensar nisso. É assim que nós agimos quando a gente vai pedir a namorada em casamento, não é mesmo? A gente não pede a namorada em casamento de qualquer jeito. A gente tem que pensar num lugar especial, fazer uma reserva num restaurante legal, pensar no anel. Eu estou dando dicas, viu? Vai anotando aí. Eu estou dando dicas. Pensa num anel especial, pensa no que a pessoa gosta, e assim você vai refletindo no que você vai falar, não é mesmo? Aquele casal que vai ter um bebê, ele não chega para os pais, para os avós do bebezinho, né? E contam de qualquer forma que vai ter um bebê. Ele prepara uma história antes, pensa no que vai dar de presente para os avós, e assim pensa em como vai contar, porque aquilo é uma festa, aquilo é algo importante para ser dito. Até mesmo quando a gente vai falar algo simples, não é? A gente não pensa na forma que vai dizer, né? Quando a gente vai contar para um amigo que comprou um cachorro, a gente pensa nisso. Quando a gente vai contar para um amigo que começou um novo treino aí, especial, a gente pensa na forma que vai dizer. Mas quando a gente se prepara para falar alguma coisa para alguém, essa pessoa não dá ouvidos, não é triste? Como é triste quando a gente está preparado para contar algo especial e a pessoa não dá ouvidos. Imagina você pedir sua namorada em casamento, você pensou tudo em como vai contar, você elabora a forma de dizer, você compra um anel legal e na hora de contar ela recebe uma ligação e fica ali horas no telefone. Não é legal, né? Não é bom. Algo mais comum também não é tão bom assim, não é legal, quando você tem ali uma expectativa enorme daquela consulta médica. Não sei se você já passou por isso. Você tem aquela consulta médica tão importante, aquele especialista que há tanto tempo você queria ver, você preparou tudo na sua cabeça, eu tenho que contar para ele isso, que eu estou sentindo aquilo, que eu estou pensando naquilo outro, e aí você chega lá no médico com toda a expectativa e ele nem olha no seu rosto. Não é triste? É muito chato. E quando a gente vai falar com o nosso filho, né, dar uma orientação para ele, ou a gente vai dar uma ordem mesmo para o nosso filho, e ele fica lá no celular, no videogame, nem olha para a gente. Ah, que frustração, não é? Deixa a gente furioso, deixa a gente com raiva. Não é bom. Todas essas situações são complicadas de passar. Elas não deixam triste, elas não deixam impotentes, elas nos deixam desprestigiados ou até mesmo desrespeitados. Essa parábola que a gente leu de Jesus está falando sobre isso. Essa parábola que a gente está falando, que a gente leu hoje aqui em Marcos, é uma parábola que está respondendo para os discípulos uma dor que os discípulos estavam passando. Jesus estava falando para os seus discípulos sobre essa dor de falar e ninguém ouvia. Aquela multidão que só crescia em torno de Jesus não escutava o que ele dizia. A ânsia que aquela multidão tinha era por cura. A ânsia que aquela multidão tinha era para ver a comida sendo multiplicada, mas ninguém dava ouvidos a Jesus. E a gente também faz essas perguntas hoje em dia, não é mesmo? Porque o avanço missionário no nosso país só cresce. O empenho missionário está crescendo. Glórias a Deus por isso. Mas quando a gente olha os resultados, meu Deus, quão pouco é o resultado em si. A parábola do semeador busca responder essas perguntas. Ela vai nos ajudar hoje em dois aspectos da vida.
A parábola do semeador vai nos ajudar a sermos melhores ouvintes da palavra de Deus. E ainda melhores despenseiros do Evangelho de Jesus Cristo. É isso que essa parábola vai nos ensinar. O verso 1 começa dizendo algo importante para nós. O capítulo 4, verso 1, vai dizer que voltou Jesus a ensinar à beira-mar. É interessante isso, né? Porque o capítulo 4 inicia essa reviravolta aqui em Marcos. Marcos, ele é alguém muito rápido. Ele é alguém que muda de cena muito rápido. E ele, no início, aqui mostra o ministério de Jesus caminhando de uma maneira muito rápida até aqui. E Jesus procurou ensinar nas sinagogas, mas não estava dando muito certo. Uma, porque o número de pessoas já não comportava mais as sinagogas. E outra, porque já era perigoso demais ali. Eles estavam querendo prender Jesus. A multidão que seguia Jesus era realmente enorme. A praia comportaria melhor aquela enorme multidão. Tinha muita gente ali agora, nesse momento, seguindo Jesus. E aquele ajuntamento todo de pessoas dificultaria a prisão de Jesus, caso os fariseus desejassem ali já prendê-lo. E o Evangelho diz que, o Evangelho de Marcos revela que Jesus sentou ali em seu barco, querendo ensinar. O Evangelho de Marcos revela para nós que a ênfase do ministério de Jesus era o ensino. A ênfase era realmente ensinar. O capítulo 1, verso 14 diz: depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia, pregando o Evangelho de Deus. E ainda Marcos registra o que é esse Evangelho, e ele diz no verso 15: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Era essa a pregação de Jesus. Era isso que Jesus queria ensinar para todos, era isso que Jesus parava para ensinar. A missão de Jesus na Galileia era pregar o Evangelho de Deus, anunciar: olha, o reino está próximo, se arrependa e crê no Evangelho. Jesus pregava a salvação para aquelas pessoas. Mas até aqui, até o capítulo 4, até o verso 1, foi registrado em Marcos pouco ensino de Jesus. A gente vê muita ação, a gente vê muita cura, a gente vê muito exorcismo, limpeza, mas a gente não vê muito ensino. Marcos deixou o ensino de Jesus registrado neste capítulo, e agora ele começa a mostrar para nós o que Jesus ensinava. E Jesus já havia ensinado outras vezes, mas Marcos preferiu agrupar esses ensinamentos aqui no capítulo 4. E a multidão que se reunia em torno de Jesus, certamente já haveria ouvido a pregação de Jesus em outras oportunidades, e o Senhor Jesus aqui pregava mais uma vez. A pregação de Jesus era rotineira. Só Marcos que decidiu agrupar aqui neste momento. Mas o interessante é a gente olhar a pregação de Jesus aqui no Evangelho de Marcos, que pregava rotineiramente aquela multidão. Mas o que é interessante a gente perceber, e o que os discípulos estavam intrigados aqui neste momento, era quão variadas eram as formas de resposta da multidão. A mesma pregação. A pregação era a mesma. O reino está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Mas a multidão respondeu de diferentes formas, não é mesmo? Vamos ter alguns exemplos. Olha só, os 12 apóstolos, como que eles responderam? Imediatamente. Jesus os chamou e eles imediatamente largaram as redes, ou a coletoria, né? E seguiram a Jesus. E Jesus os chamou para seguirem e serem pescadores de homens. A resposta deles foi muito rápida. Tem a resposta dos demônios também, lembram? Quando Jesus se encontrava com eles, os demônios logo falavam para ele: olha, tu és o santo de Deus, mas nós não queremos nada contigo.
A resposta dos demônios era também imediata. Mas ao contrário dos discípulos, eles falaram, não queremos nada contigo. A gente tem a resposta dos fariseus e dos herodianos também, lembram? Os escribas, fariseus, herodianos, eles responderam com uma conspiração para prender e matar Jesus. E enquanto não estava dando certo essa prisão, eles começaram a difamar Jesus, falando, olha, este expulsa eles pelo principal dos demônios, por Beelzebul. Por ciúmes da multidão que seguia Jesus, os escribas, os fariseus, os herodianos estavam difamando, conspirando contra o mestre. A gente também tem a resposta da família de Jesus, lembra? A família de Jesus, sim, a mãe, os seus irmãos, queriam prendê-lo, porque acreditavam ele estar fora de si. A família de Jesus queria interditar Jesus, como nós falamos hoje, porque Jesus surtou. É isso que eles entendiam de Jesus. E a multidão? Como que a multidão respondia? A multidão respondia com histeria. Isso mesmo, histeria. Porque a multidão buscava de qualquer forma, a qualquer custo, tocar em Jesus para serem curados. O texto diz para nós que eles subiam em cima uns dos outros. Eles estavam a ponto de esmagar Jesus. É por isso que ele pediu barquinha, né? Porque ele poderia subir no barco, se afastar um pouco no mar e assim poder ensinar a multidão. E aqui nós somos apresentados a um outro grupo, começa aqui no capítulo 4, um outro grupo que é chamado de os que estavam junto dele, ou seja, aqueles mais próximos de Jesus. Então, entre os discípulos e a multidão, tinha um outro grupo seguindo Jesus, que eram os de perto, aqueles que estavam próximos. E eles, assim como os discípulos, estavam prontos para ouvir o que Jesus tinha ensinado. Não é interessante isso? Como que pode a mesma pregação, ter respostas tão variadas como estas? Os 12, os de perto, a multidão, os fariseus, os escribas, os herodianos, os demônios, todos eles tiveram a mesma pregação, ouviram a mesma coisa que Jesus disse. Mas quantas respostas variadas, quantas formas diferentes de responder o Evangelho. E é sobre essas formas diferentes de responder que Jesus está falando sobre essa parábola. A pregação do reino de Deus causou essas variadas respostas, porque Jesus trata o reino dos céus, a forma de falar o reino dos céus, como uma parábola. Marcos diz no verso 2 que Jesus ensinava muitas coisas por parábolas. No decorrer do seu doutrinamento, ele fala. E é interessante, sempre que Jesus conseguia ensinar aquele povo, ele utilizava a parábola. Mas espera aí, o que é uma parábola? Eu creio que muitos de nós já ouvimos, nas escolas dominicais por aí, que parábola é uma história terrena com um significado celestial. Você já ouviu isso? Em muitas EPDs a gente já ouviu, olha, a parábola é uma história terrena com um significado celestial. É muito bonito isso, é muito válido, mas não conta tudo o que é uma parábola. Essa definição ela é bonita, mas ela é incompleta. Porque parábola é muito mais do que isso. E nós, como brasileiros que somos, nós não somos acostumados com parábolas. Talvez um oriental sim. Talvez um oriental fosse mais acostumado, como nós não somos. Parábola, meus irmãos, é um discurso muito diferente do discurso que nós somos acostumados. Nós, como ocidentais, nós somos acostumados com um discurso que tenta clarear as coisas, não é mesmo? Quando a gente se prepara para falar alguma coisa para alguém, a gente quer ser o mais claro possível. Eu quero falar da maneira mais clara para que você entenda logo o que eu estou falando. Já os orientais não gostam disso.
Os orientais, eles gostam de fazer com que você pense. Eu não quero fazer você pensar, eu quero que você logo entenda o que eu estou dizendo. O oriental não. Ele quer que você pense, reflita e você chegue no ponto exato da mensagem. Os orientais gostam de utilizar essas ferramentas que façam com que as pessoas pensem, ao invés de ser direto logo e contar a história. Por isso, uma parábola, ela busca tanto confundir como esclarecer. Uma parábola, ela busca tanto chocar como tranquilizar. Uma parábola, ela busca tanto desafiar você quanto te explicar o que você tem que fazer. A parábola tem tudo isso. A parábola pode ser definida como o contrário do discurso, então. Um discurso cujo significado não está na superfície. Você não vai captar logo o que ele está falando. A parábola, você vai ter que parar para pensar. Você vai ter que tirar um momento para refletir. Você vai ter que ter um momento de conversa com a pessoa, um momento de conhecer mais aquela pessoa, para que você tenha todo o ensino revelado a você. Assim como uma charge de jornal. Lembra do jornal? O jornal tinha muita charge, né? Era uma figura muito impactante que você só ia entender se você estava familiarizado com aquela notícia. E aí você ia compreender que aquela charge estava fazendo uma crítica a um governador, ou uma crítica a alguma coisa, não é? Ou uma crítica a algum status. Era assim que funcionava uma charge. Para os mais novos aí que não leem jornal, né, é igual um meme. Sabe um meme de internet? Um meme é aquilo que você olha e você dá muita risada. Mas se você não está familiarizado com o que está sendo falado ali, você não entende nada. Assim como a charge, você precisava estar familiarizado ao acontecimento político que ela estava tratando. A parábola é isso. A parábola é isso. É nesse intuito que Jesus conta a parábola do semeador. É sobre a intenção de contar algo entre linhas. Contar algo que não estava, a ideia principal não estava na superfície, mas estava bem embaraçada, que você tinha que pensar, refletir, até você ter a compreensão daquilo. E Jesus começa dizendo, ouvi. Olha que interessante isso aqui, ó. Quando Jesus vai começar a parábola, no verso 3, ele diz, ouvi. Ou seja, ouça, preste atenção. Dê ouvidos a mim, escutem o que eu estou dizendo. É interessante Jesus começar assim, não é? E no final ele dá uma outra ideia aqui, não é mesmo? Lá no finalzinho do verso 9 ele diz o quê? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus deu aqui uma dica de qual assunto ele estava tratando. Ele começa dizendo para eles assim, olha, eis que saiu o semeador a semear, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Essa palavra do semeador, né, muitos dizem que ela seria melhor compreendida, o título dela, né, como a parábola dos solos. Porque ela não está falando do semeador, ela está falando da diferença de solos, certo? E o primeiro solo dessa semeadura é o caminho, não é? Na Galileia, meus irmãos, não havia lavouras tão grandes como as nossas aqui do nosso país. As nossas lavouras são enormes, né? Você não vê nem o fim delas. Lá não, eram lavouras estreitas e que as pessoas tinham que fazer caminhos entre a lavoura para passar os transeuntes ali. É interessante isso, porque a gente não vê no Brasil isso, mas naquele lugar sim. Porque eram estreitas, as pessoas tinham que passar por ali. Então, uma das partes do solo da lavoura era o caminho. E o que aconteceu ali? A semente caiu à beira do caminho e vieram as aves e as comeram. As aves ficavam esperando. O semeador lançava a semente e as aves já vinham pulando atrás dele para tentar pegar a semente. As aves são um problema para a lavoura até mesmo hoje, não é? Por isso que
existem os espantalhos, não é mesmo? O segundo solo, então, era o solo rochoso. Olha aí de novo para mim, verso 5. Outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, porque não tinha raiz e secou. O outro solo não era o caminho, era o solo rochoso. O solo rochoso era porque, quando você fosse fazer com que a lavoura tivesse ali, arar a lavoura, você não alcançaria as rochas. Ali aquela região era muito cheia de rocha, né? Uma região muito carregada de rocha. Então ficava embaixo daquela terra boa muitas rochas. Essa semente que era lançada ali, as raízes não teriam profundidade, então elas crescem mais que as outras. O semeador até sabia, essa daí pegou rocha, porque ela crescia muito mais do que as outras, e elas logo, por causa do sol, morriam. O terceiro solo é o solo dos espinhos, né? Diz o verso 7, outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram e não deu frutos. Sabia que espinhos aqui também pode ser traduzido por joio? Espinho aqui pode ser traduzido por joio também. Fica melhor para a gente compreender, né? Porque o joio é aquela praga que nasce, que quem mexe com lavoura sabe que tem que arrancar com a mão para sair a raiz, né? Se não sair a raiz é um problemão, porque a raiz nasce embaixo e sufoca a raiz da lavoura ali, né? Esse é um problema sério do espinho. E por fim, o último solo é o solo bom. O verso 8 diz, outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, que vingou, cresceu, produzindo 30, 60, 100 por ano. A maior característica do solo bom é a multiplicação dos frutos. É interessante isso, né, meus irmãos? Que parábola que Jesus está falando aqui sobre o semeador? Mas como nós já sabemos, as parábolas exigiam uma certa intimidade com quem falava. As parábolas exigiam uma certa investigação do que era dito. Por isso, quando a multidão foi embora, os discípulos e os de perto, olha só o verso 10, quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele, com os 12, olha como já tem um outro grupo aqui com Jesus, eles perguntaram acerca da parábola. Meus irmãos, Jesus estava dizendo para os seus, para aqueles mais de perto e para os 12, que a pregação do Evangelho é feita por parábolas. A pregação do Evangelho é feita por parábolas. Olha o verso 11 que ele diz. Eles responderam, a vós outros vos é dado a conhecer o mistério do reino de Deus, mas os de fora, tudo se ensina por meio de parábolas. O Senhor não está falando só desta parábola. O Senhor está falando de todas as outras parábolas. Porque ele diz lá no verso 13, né? Olha só. Então eles perguntam, não entendeis esta parábola? E como compreendereis todas as parábolas? Jesus está falando que o Evangelho, ele é assim. A maior alegria que nós podemos ter, meu irmão, saiba disso, diante dessa promessa de Jesus, é que esse paradoxo da parábola, aqui chamado de mistério do reino de Deus, é dado a conhecer aos seus. Sabe esse paradoxo da parábola? De que ela é feita tanto para confundir quanto para esclarecer? De que ela é feita tanto para intrigar quanto para deixar você calmo? Esse paradoxo da parábola é chamado aqui por Jesus de mistério do reino de Deus. O que Jesus quer dizer aqui para os seus discípulos é o seguinte: para nós aqui, que conhecemos o Evangelho, ela é uma fonte salvadora. Ela é uma fonte que salva, mas ela também é um juízo aos que menosprezam
a sua pregação. É sobre isso que Jesus está ensinando. Quando Jesus ele recitou as palavras de Isaías, capítulo 6, verso 9, esse texto aqui que Jesus diz é Isaías 6, 9. Olha só o que diz. Então disse ele, vai e dize a este povo, ouvi e não entendeis, vede, mas não percebais, torna insensível o coração deste povo, endurecendo-lhes os ouvidos, fecha-lhes os olhos, para que não venham eles ver com os olhos, e ouvir com os ouvidos, e entender com o coração. Jesus recitou essa promessa de Isaías, daquele povo que estava sendo conduzido para o cativeiro. Esse povo que já foi pregado o Evangelho, esse povo que já foi ensinado, esse povo que já foi dito, que já foi falado, eles não estão ouvindo. Por isso que diz ouvir, não entendeis. Da mesma forma, Jesus está dizendo para aquela multidão que muitos não responderam positivamente à sua pregação, porque decidiram não dar ouvidos à sua pregação. É uma decisão deles. Sua pregação, a sua palavra, e agora eles não querem dar ouvidos, eles mesmos foram condenados por não ouvir. Aqueles que se achegam a Jesus, esse sim o Senhor diz que é dado a conhecer o mistério do reino de Deus. Mas aqueles que não dão ouvidos, que escutam a pregação, mas não ouvem, esses sim continuarão cegos, surdos e ficarão longe do perdão. E quando a gente olha para essa parábola, quando a gente olha para Jesus ensinando novamente ela, quando a gente olha para nós aqui hoje, ouvindo mais uma vez sobre a parábola do semeador, o que a gente entende? Olha, nós temos mais uma chance. A gente tem mais uma chance de ouvir a palavra de Deus. A gente tem mais uma chance de refletir sobre o seu significado. A gente tem mais uma vez a oportunidade de se achegar a Jesus e perguntar, tá bom, me explica o que é esse mistério. Meus irmãos, essa é uma pregação tanto de salvação, quanto uma pregação de condenação. É uma pregação que tanto leva a termos a última chance de nos arrepender e crer no que Jesus diz, como nós temos também a última chance de nos converter ao Senhor. A pregação de Jesus é mais uma chance para aquelas pessoas. Mais uma chance de iluminar os seus olhos, mais uma chance de desentupir os seus ouvidos, mais uma chance de eles se achegarem a Deus e ouvirem o mistério da pregação de Jesus. E aí Jesus decide explicar parábolas para ele. A parábola. No verso 14 começa a explicação da parábola. O semeador semeia a palavra. O semeador é qualquer um que prega. Qualquer um que fala do Evangelho para você. O semeador é aquele que está evangelizando por aí, é aquele que está falando da palavra de Deus, aquele que está falando do Evangelho da salvação. E o primeiro solo é a beira do caminho, mais uma vez. E Jesus fala, são esses os da beira do caminho, onde a palavra é semeada, e enquanto ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada deles. Aqui Jesus está falando que onde tiver pregação do Evangelho, haverá a ação de Satanás. Satanás quer fazer isso com a gente. Ele quer proibir a pregação do Evangelho. É por isso que até hoje a gente vê lugares onde a pregação do Evangelho é completamente proibida. Ação de Satanás. O segundo solo é o solo rochoso. E aí Jesus diz, semelhante, são estes os semeados em solo rochoso, os quais ouvindo a palavra logo recebem com alegria. Mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração. Eles chegando à angústia ou à perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Esses são aqueles que deram ouvidos, a palavra brotou em seu coração, mas como o solo é rochoso, não tem raiz. Logo que chega o primeiro problema, já se escandalizam. São esses das quais as perseguições,
o seu coração cheio de angústias, cheio de dificuldade, não deixam o Evangelho brotar. Muitas pessoas recebem a palavra de Deus com alegria. Recebem elas percebem que ela é a palavra de vida verdadeira. Elas percebem que a verdadeira felicidade só pode vir de Jesus. Elas percebem que ali é onde está a vida que ela tem. Mas logo que elas passam pela primeira aflição, elas abandonam. E Jesus está dizendo, olha, eu venci essas aflições. Tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. O terceiro solo explicado aqui é o cheio de espinhos. Ele diz os semeados entre os espinhos são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições concorrem e sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Aqui está aquela pessoa que recebeu as boas novas do Evangelho, que conseguiu desabrochar essa palavra dela, mas ela é sufocada pelo espírito do mundo. Ou seja, as demandas do dia a dia, o trabalho, o lazer, as paixões e todas as demandas que nos fascinam. Meus irmãos, a gente tem que prestar atenção nessas coisas. Como que a palavra tem caído no nosso coração? Será que a palavra tem caído no nosso coração cheio de espinho? Das quais as fascinações que nós temos estão sufocando a palavra de Deus, impedindo com que ela brote? Eu não sei qual é a sua fascinação, eu não sei o que você deseja. Mas se tiver alguma coisa impedindo que a palavra de Deus brote no seu coração, você está igual a este solo, pronto para ser eliminado dele, como foi essa planta. E o último solo é o solo bom. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra, recebem e frutificam 30, 60 e 100 por um. A maior característica desse solo é a multiplicação da semente, dos frutos. Não poucos, mas muitos. Eles são multiplicados. E não só frutos de conversão, mas frutos de maior fé, fruto de maior amor, fruto de maior paz, fruto de maior alegria, fruto de maior perseverança, fruto de maior serviço, fruto de maior cuidado, fruto de maior arrependimento. O nosso coração tem que estar pronto como um bom solo para receber a palavra e dar muito fruto. Meus irmãos, como eu disse no início, essa parábola nos ajuda em dois aspectos da vida: em sermos bons ouvintes da palavra e melhores despenseiros do Evangelho. Bons ouvintes, porque nós percebemos que a palavra de Deus deve cair no nosso coração e encontrar um terreno bom. A palavra de Deus deve cair em nosso coração e encontrar um terreno bom. Se o nosso coração estiver cheio de rochas ou espinhos, a palavra de Deus não vai frutificar. O Senhor Jesus já está nos chamando a sua atenção. Ouça, é necessário dar ouvidos. Ouça o que o Senhor tem a dizer. O Senhor Jesus quer te dizer uma coisa: a palavra de Deus está aberta, a palavra de Deus está sendo pregada. Como que o seu coração está? É necessário tratar o nosso coração para ouvir a pregação do Evangelho. É necessário tratar o nosso coração para nos encontrar com o Senhor lendo as Escrituras. Às vezes existem pedras profundas que as ferramentas que nós usamos rotineiramente não conseguem tirar. Mas o Senhor promete que toda pedra que possa nos fazer tropeçar, Ele pode tirar. Basta você abrir o seu coração a Ele e o mais Ele fará.
Meu irmão, se o seu coração não está dando fruto, se na tua vida não está multiplicando frutos, trate seu coração com Jesus. Às vezes os espinhos podem nos sufocar. O mundo que a gente vive é insano, meus irmãos. O mundo que a gente vive quer nos devorar. Se você permitir que as demandas dessa vida te consumam, você vai ser como essa pessoa que recebeu a palavra, mas por conta de não ter raízes profundas, vocês vão ser escandalizados, vão se escandalizar e abandonar o Evangelho. Como é que está o seu coração? Trate o seu coração com Jesus. Fale com Jesus. Peça para Ele que o seu coração torne-se fértil para receber a palavra. Peça para Jesus que o seu coração esteja sem pedras, sem rochas, sem espinhos, para que você produza muitos frutos. Além de sermos bons ouvintes, a gente tem que ser bons dispenseiros também do Evangelho. Isso porque entendemos melhor, quando a gente vê essa parábola, a gente entende melhor por que a gente prega e é tão variada as respostas do Evangelho. A gente entende por que a gente prega tanto, mesma pregação, a mesma coisa, e a pregação vai ter resultados tão diferentes. Nós somos apenas os semeadores. Nós somos apenas os semeadores. Aquele que faz crescer a semente, aquele que dá vida à semente, não somos nós. Aquele que faz a semente crescer no coração das pessoas é o Senhor. O que nós somos chamados a fazer é semear. O que nós somos chamados a fazer é pregar o Evangelho a toda criatura, fazer discípulos de todas as nações. A vida quem dá é Deus. Deixa Ele ser Deus e Ele vai fazer o trabalho dele. O seu trabalho tem que ser feito de ser um bom semeador. Quando você estiver desejoso, meus irmãos, quando você estiver desejoso de dar bons frutos, trate o seu coração com o Senhor. Quando você quer ser um bom dispenseiro da graça do Evangelho, trate o seu coração com o Senhor. E assim que Ele limpar o seu coração, que Ele tirar tudo que não presta, você vai dar muitos frutos. Que assim Deus nos abençoe e nos enche com a sua graça. Vamos cantar mais um hino ao Senhor, vamos ficar de pé, cantar o hino 239, Nasce Jesus. Jesus,
por tudo que o Senhor tem feito por nós, ó Deus. Senhor, nós agradecemos a Ti, ó Deus, pela Tua palavra, que um dia chegou a nós e a Tua semente eterna, ó Deus, foi brotada em nosso coração. Obrigado, ó Deus, porque um dia o Senhor veio de encontro a cada um de nós. E ao ouvirmos o Teu Evangelho, ó Pai, nosso coração foi transformado. Ó Deus, mas agora nós pedimos ao Senhor que o Senhor trate este coração. Que o Senhor elimine, ó Deus, as rochas, elimine os espinhos, ó Pai, que possam ter. E que nós possamos ser melhores ouvintes da Tua palavra, ó Deus. Ó Senhor, tira toda a aflição que possa estar nos impedindo de ouvir a Tua palavra. Tira toda a tristeza, ó Deus, que pode estar nos impedindo. Tira todo o desejo, ó Deus, de ganhar esse mundo, ó Pai. Que isso possa estar longe de nós, ó Deus, para que nós não cheguemos no final e sermos chamados de louco por ter ganhado todo mundo e perdido a nossa alma. Ó Senhor, nos ajude, ó Pai, a termos um coração com terra boa, para que ao ouvir a Tua palavra, nós possamos ter bons frutos, ó Deus. Nos ajude, ó Deus, a isso. Ajude-nos aqui, ó Deus, ajude-nos como igreja, para que a nossa igreja possa florescer, ó Deus, e assim dispensar mais e mais a Tua palavra. Ó Senhor, abençoe a cada um de nós, abençoe nossos irmãos, ó Deus, abençoe aqueles que carecem de saúde, ó Pai. Nos lembramos especialmente da Iraci, internada, Deus, cuida dela, que ela possa ter alta em breve, ó Deus, depois de ter feito sua cirurgia, e que ela possa voltar ao nosso meio, ó Deus. Cuida de tantos outros, ó Pai, que carecem de saúde, que eles possam ser abençoados por Ti. Abençoe aqueles que estão entristecidos também, ó Deus, que eles possam ser confortados pelo Senhor e assim, ó Deus, ser animados no Teu Santo Espírito, ó Pai. Amém. Cuida de nós, nos dê uma semana boa na Tua presença, ó Pai. Nos ajude, ó Deus, nos proteja, nos guarde e que sejamos, ó Deus, sustentados pelo Senhor, ó Pai. Nós Te agradecemos, ó Deus, por tudo isso. Nos despeça agora da Tua paz. Possamos voltar, ó Deus, para os nossos lares, ó Deus, em segurança, guardados pelo Senhor. É isso que nós oramos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Querida família de Deus, aqui reunida, ide em paz, ide em paz. Que o Senhor Deus, ó Deus da aliança, ilumine o seu caminho. E que o amor do Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja com você, hoje e para todos sempre.